Tu pode nos explicar o paradoxo de Fermi? É justamente a ideia que eu estava explicando aqui agora. Tem a ver. E é a parte científica, que é a outra vertente, que é interessante. Que a galera lá, Fermi, junto com os colegas dele, físicos ali, lá atrás, botem uns 50 anos antes, eles numa conversa informal, acredita-se que foi ele que disse isso, por isso que é o paradoxo de Fermi, que ele chegou e falou, pô, olhando para o céu, tem talvez infinitos planetas, incontáveis é a melhor palavra, incontáveis planetas com as estrelas e as galáxias, de tudo que a gente conhece até agora. Como que só existe vida aqui? Porque a chance matemática, estatística de que exista vida por aí é alta pra caramba. Mas se por que a gente não vê? Por que a gente não achou? Só que isso é a pergunta científica, porque no momento que você fala isso, alguém vai estar ouvindo no chat falando, mas já achamos, já vimos. Tem um filho híbrido, sei lá, sabe? Mas a ideia é essa, a gente não achou. Não temos evidência nenhuma. De forma científica e tal, bonitinha, não temos evidência nenhuma. E aí você tenta pensar diferentes cenários, novamente, do porquê que isso está acontecendo dessa maneira, como resolver esse paradoxo. Aí tem, são conjecturas, tem a conjectura do grande filtro, que é a que eu acabei de falar, de sociedades tecnológicas avançadas passam por um filtro. Talvez existiram várias civilizações, só que quando elas atingem um nível X de tecnologia, elas se destroem. Como, por exemplo, talvez... Aí tem outras discussões sobre isso. Tipo, nós agora, humanidade, talvez estejamos perto desse filtro. De fato, se você quiser pegar todo o dinheiro do planeta Terra, enriquecer todos os urânios, bonitão, montar uma bomba gigante, nós temos, como humanidade, nós temos o poder literal mesmo de pegar a Terra e arrancar um pedaço dela. A gente tem esse poder de mexer na órbita da Terra com bomba. E nunca na história da humanidade a gente teve isso. Ok. Tanto é que do filme, para quem assistiu, Oppenheimer, ele fala, né? Agora me tornei um destruidor de mundos, né? A gente tem esse poder. Então você tenta elevar um pouquinho mais acima, à frente, né? As bombas mais eficientes ou outros tipos de tecnologias e tal. Você consegue pensar que a gente pode atingir um estado em que o acesso a esse tipo de tecnologia capaz de destruir o planeta seja mais barato, mais acessível, mais fácil, em mãos terroristas, essas coisas todas. E aí, em um estalar de dedos, fica todo mundo, um atirando bomba no outro, ou explodindo, ou alguém só de sacanagem fala, quer saber, vou acabar com o planeta. Então, essa seria mais ou menos a ideia do grande filtro. Se existem sociedades avançadas, elas provavelmente, se elas existem de forma avançada, elas provavelmente passaram desse filtro. E aí, o fato de não termos evidência de sociedades avançadas é justamente esse. Nenhuma delas passou pelo filtro. Todas elas se autodestruíram. E aí, mas isso tem uma outra coisa interessante que pouco a gente para pensar. Nós estamos falando de sociedades avançadas. Você pode ter sociedades, digamos, não avançadas, existindo por aí, e que elas estão sozinhas por lá, se perguntando se existe vida extraterrestre também. Sim. E aí você pode definir, de forma científica, a galera define sociedades avançadas como a sociedade que descobriu ondas de rádio, capazes de fazer telecomunicação. Porque com ondas de rádio você já consegue dar um sinal para fora do planeta. Então qualquer nave que passe perto, dentro de um raio perto do planeta, ele consegue detectar e falar, isso aqui é sinal artificial, não tem como... A natureza produzir. Não tem como a natureza produzir, então tem vida inteligente ali. Então esse é um filtro assim para você dizer, isso aqui é uma civilização avançada. Descobriu onda de rádio, sabe fazer telecomunicações, antenas, essa coisa toda. Então, você pode ter várias sociedades por aí, na Idade do Bronze, Idade Média. Nem a gente vai nunca saber que elas existem, nem eles. Vai saber nunca, a não ser que eles se desenvolvam. Outra opção, aí são várias ideias. Outra opção para a solução do paradoxo de Fermi é que a gente é a primeira civilização. Olha que legal. Maria. Nossa, isso foi horrível. Eu odiei. Odiei. A gente é a versão beta. Puta que pariu. Nossa, péssimo. Pode ser que a gente seja a primeira. Qual é o argumento que você me dá que não seria a primeira? Não existe um definitivo. São ideias e conversas. Não tem nada definitivo que possa dizer, não, é impossível a gente ser a primeira civilização. Não tem aquela história Pode da Floresta Negra também? É a outra ideia. Floresta Negra seriam civilizações, todas elas avançadas e todo mundo quietinho, como se fosse uma floresta no escuro de noite. E aí você tem predadores e presas. Mas imagina uma floresta de noite em que só tem predador. Primeiro que fizer barulho,
Ixi, Maria, vai ser engolido. É mais ou menos essa a ideia da hipótese da Floresta Negra. Tá todo mundo quietinho com medo, né? Tá todo mundo quietinho, menos a gente. É, né? Porque Porque a gente já A gente mandou quer ver. várias coisas Sim. pro espaço. Olá, olá, estamos aqui. Eu não concordo muito com essa. Eu acho que ela é meio viagem. Eu acho que faz mais sentido o Grande Filtro. Mas é uma puta ideia também, que é a base da série Problema dos Três Corpos da Netflix. Sim, É a base da série. Exatamente. Mas eu não acho ela viável. Mas é um chute meu mesmo, assim. A ideia que eu tenho de cabeça. Eu não tô falando nada com contas, sabe? Algo assim. Porque eu acho que faz mais sentido o Grande Filtro. As sociedades que sejam tão avançadas assim, elas passam desse filtro e se tornam, digamos assim, moralmente boas. Então elas sabem conviver, porque é justamente por isso que elas existem com tecnologias bizarras. É, pra ter conseguido chegar até lá, Exato. algum Eu tipo acho que de isso modulação moral Eu foi acho- conquistado. Eu acho que isso faz mais sentido. Eu acho que isso faz mais sentido. Mas tem análises estatísticas também, tá? Porque, assim, a gente precisa fazer recortes. Não pode ser só jogado. Como assim? Ah, tem infinitos planetas e tal. Não, peraí, vamos com calma. Vida parecida com a nossa, que precisa de água líquida na superfície, essas coisas todas. Então a gente já começa, que tem a temperatura de superfície mais ou menos 23, Pressão. 23 graus, pressão parecida com a atmosfera, então vão ser planetas parecidos com a Terra e estrelas parecidas com o Sol. Essa é um filtro que a gente vai usar. Então a gente começa a montar umas estatísticas. Quantidade de galáxias que a gente observa, distância das estrelas em relação ao centro, qual é o tipo de estrela, e aí você já reduz pra caramba. Aí você começa a olhar pra Via Láctea e fala, nossa, em 5 cantos que dá pra ter uma vida parecida com a nossa. E assim, teria Entende? a possibilidade de haver uma vida parecida com a nossa em alguma galáxia próxima à nossa? Nada? Não temos nenhuma evidência disso. Porque aí tem uma outra ideia que também, ela, vamos dizer assim, ela é uma ideia válida, só que ela é distorcida e dita como favorita pela galera religiosa. Mas tem uma outra ideia, que é a da Terra rara. Ok. Porque a gente tem condições muito específicas para a gente existir. E se a gente pegar todas essas condições, toda essa estatística infinita de planetas que pode ter vida por aí e tal, elas se reduzem a quase zero. Por exemplo, para a gente achar uma vida parecida com a nossa, teríamos que ter um planeta com uma lua, na distância que a lua está. Teria que ter uma lua na distância que ela está. Por quê? Porque a lua é trivial para existir vida. Sem a lua não existiria vida aqui na Terra. Não existiria. Então, assim, são várias condições específicas. Então, isso seria... Esse é o favorito, é a ideia favorita. O pessoal que está considerando isso, sem criar um viés na cabeça, de forma honesta, vai considerar essa possibilidade. Só que aí você tem a galera religiosa enjoada, chata pra cacete, não são todos, que pega essa ideia e fala, essa é a prova de que não existe vida extraterrestre, sim. porque a Bíblia sempre disse que E só porque existe... os seres humanos são o que centro não da sei criação. o quê, exato. E tem a outra galera que chega e fala, não, mas tem lá que na minha morada tem várias casas, não sei o quê, aquela porra que a galera discute lá, né? Na casa do meu pai tem várias moradas, então pode ter outros alienígenas, outras civilizações, que é a galera que faz uma interpretação meio lado B, assim. Inclusive, eu acho interessante, a minha mãe, ela é crente, né? Tipo, super crente. Ela foi criada na igreja evangélica, na Assembleia de Deus, e ela acredita em ET. Real, assim. Então, mas é por conta disso que eu tô Ela falando. adora esse assunto. Eu acho que ela nunca nem fez essa correlação aí com esses versículos. Ela simplesmente acha que isso é plausível. Eu fico imaginando um futuro. Tem uma série que retrata um pouco disso, que é Altered Carbon, Não da conheço. Netflix. Mas tenta imaginar um cenário distópico, que pra mim é distópico. Tenta imaginar um cenário um pouco no futuro, 500 anos, 1000 anos à frente, em que a galera ainda é aficionada em religião, descobriu outras civilizações em outros sistemas planetários, e tá a galera missionária pegando nave pra ir apresentar Jesus Cristo para as outras civilizações, tá ligado? Os panfletinhos chegando lá na... Nossa, que bizarro. Isso é absurdo. Mas isso tem uma... Isso deveria esmigalhar completamente todas as concepções Tem de uma- existência e metafísica na cabeça dessas pessoas. É pra ver o nível na de série apego, Altered né? Carbon, na série Altered Carbon, assiste que é boa. Ela tem uma ideia interessante ali, que é você pode ficar imortal. Você pode sempre trocar de corpo e você continua vivo. É meu sonho.
Você vai só Mas trocando de continuaria corpo. sendo o mesmo? É difícil, hein? Continua sendo você mesmo. Só que você troca de corpo. E aí você fica vivendo. Curti. Aí você tem a galera religiosa ali na série que ela fala, que, tipo, digamos assim, luta contra isso. Fala, não foi assim que Deus te criou, você tem que aceitar morrer de forma natural. Porque você escolhe se você quer Nossa, morrer é o ou clássico. não. São as mesmas discussões de sempre, que inferno. Porque você escolhe se você quer morrer ou vez não. isso. E aí a galera mais conservadora nesse sentido, religioso e tal, ela, não, tem que ser de forma natural, vou nascer, vou crescer, vou morrer e acabou. Toda E aí vez. o outro pessoal fala, não, eu não quero morrer nunca. E aí você vai pro inferno, mas aí se eu não morrer, nunca vou pro inferno, né? Gente... Então tem essas brincadeiras. Ah, boa. Eu quero saber do chat aí, primeiramente. Quem gostaria de viver pra sempre, digite 1. Quem gostaria de morrer, digite 2. No meu caso, não é que eu gostaria de necessariamente viver pra sempre, mas eu mas uns gostaria... 1000 anos não, aí. então, eu gostaria de poder determinar a minha morte, entendeu? Porque assim, hoje eu não posso, entendeu? Em algum momento eu sei que eu vou morrer. É independente da minha decisão. Inclusive, o jeito que eu vou morrer. Mas eu gostaria de que, se em algum momento, sei lá, quando eu tivesse com 355 anos, eu decidisse, eu quero morrer, eu gostaria de poder acabar com a minha vida. Mas eu também gostaria de poder viver indefinidamente se eu quisesse também, entendeu? Então, eu gostaria. Eu acho que viver igual- uns 100 anos é muito pouco. É igual os aplicativos de comida, então. Quer ter a opção de todos os sabores de pizza, só pra olhar, mas não quer escolher nenhum. Bah, não. Não acho que chega a ser isso, não. Eu tenho a questão da procrastinação, né? Tipo, quanto mais tempo... Procrastinar morrer? Não, quanto mais tempo a gente tem pra fazer uma coisa, maior a tendência da gente procrastinar. Se eu entendi. tiver a vida eterna, eu realmente acho que eu não vou conseguir fazer nada, né? Porque Mas sempre eu vou poder tenta fazer não depois. tenta não pensar nos extremos, assim. Nem vida eterna e nem esse pouquinho que a gente vive, sabe? Tenta pensar assim, porque, porra, não é possível. Pensa só, chat. A gente tá aqui agora, podcast, YouTube, tem essa internet, tem a tecnologia que a gente tem, sabe? Os carros novos, os videogames novos, TV 8K, 16K, tudo que a gente tem de agora, sabe? Tecnologia. Pô, você não consegue imaginar ou querer ter a curiosidade de como vai ser em 2300? 300 anos à frente? Como é que vai ser o mundo, a Vai ser sociedade? absurdo. Será que vai existir os países ainda? Ai, camarada. Entende? Eu não tô colocando muito no futuro, eu tô colocando tipo 300 anos. Não precisa nem ser isso. Eu acho que assim, ó, 50 anos o nosso mundo vai estar Porque completamente o diferente. mundo de 1900 é muito diferente dos anos 2000 que a gente tá. Aliás, ontem eu vi a imagem de uma farmácia na Europa. De uma farmácia de 100 anos atrás. Eu fiquei, meu Deus do céu. Não é possível que 100 anos atrás uma farmácia parecia uma bancada com vários vidrinhos que, na verdade, pareciam perfumes. Sabe, Exato. daquele jeito super antiquado, arcaico mesmo. É completamente irreconhecível com o nosso mundo de hoje, com o que é uma farmácia hoje. É. Só 100 anos. É absurdo. E aí, vamos considerar a exponencialidade, né, do desenvolvimento científico. Daqui 50 anos, realmente, o nosso Década de 50 mundo pra cá que o negócio subiu. vai ser irreconhecível. E o que nós mais temos triste hoje. é que a gente evoluiu por conta da guerra. É, exato. Inclusive, nem fala isso, tá? Porque isso aí vai levar pra outros assuntos que eu nem quero. Mas assim, ó... não quero.